Ok. Pastor Evaldo, sobre a questão que ficou para nós na terça-feira passada, nós estávamos falando sobre a questão da homens santos inspirados por Deus, né? Aí eu gostaria de pedir ao pastor, uma gentileza, se pudesse me explicar se aqueles homens santos que estão lá, aquela forma que o Espírito Santo falou por eles, né? Nós podemos usar o texto de Marcos 13, de 11 a 13. Quando, pois, vos conduzirem, os entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, se esse seria apropriado para o Pedro 1:21, essa é a minha pergunta. Pronto, irmão Daniel. É Pedro quem expõe que os homens santos de Deus foram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Aquele texto de Marcos, ele também está em Mateus, é um texto que não diz respeito à inspiração. Aquele texto ali, ele está relacionado à perseguição. Isso, exato. Ele, inclusive, está no âmbito até mesmo tem um texto em Mateus que traz esse dado com a relação com o sermão escatológico, podendo dar a entender também que é uma ação do Espírito Santo na grande tribulação. Também foi com os apóstolos, durante o período em que eles foram colocados como a exemplo de Paulo diante de reis, né? O rei Herodes Agripa II, diante de grandes autoridades, e o que Jesus diz, claro que Paulo não estava ali quando ele falou, mas isso se aplica a Paulo também e aos outros, porque Pedro sofreu perseguição, e Pedro e João, nos primeiros capítulos de Atos, eles aparecem diante das autoridades constituídas e explana de tal maneira que muitos chegam a elogiar a sabedoria deles, admirados por serem homens indoutos e sem letras, mas era o Espírito Santo que estava guiando-os para falar. E nessa fala aí nós podemos não ter acesso ao discurso. Se não tivermos acesso ao discurso, eles foram iluminados pelo Espírito Santo e não inspirados pelo Espírito Santo. Falo em algum contexto de perseguição onde não aparecem falas deles registradas por exemplo, Lucas, o historiador, no livro de Atos. Quando ele registra, claro que aquelas palavras são palavras que Lucas registrou e são palavras inspiradas. Mas, em algum momento, eles também puderam estar dentro de um contexto de perseguição, como os da tribulação estarão, e vão falar, e é o Espírito Santo que vai usá-los no futuro, e usou-os no passado, lá no período da igreja primitiva. Mas o texto ele não tem uma relação de produção do texto escrito do Novo Testamento. Agora, quando Jesus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas, aí já é um outro texto. Esse texto pode ter relação com a inspiração, porque Márcio colocou, e é interessante, ele falou em memória, e o pastor Carlos Alberto Bezerra trabalha isso também, e parece-nos, porque a crítica é que levou 25 anos ou 25 a 30 anos para a produção do primeiro trabalho escrito, que é o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento,
Então, essa distância aí diz assim, não, o Bart Ehrman, ele diz, a oralidade, o telefone sem fio, ele usa o exemplo do telefone sem fio, então sempre há distorções e tal, como é que eles vão usar as fontes orais, essas fontes orais, 30 anos para essas fontes orais, mas o Carlos Alberto Bezerra desfaz essa astúcia de Bart Ehrman para criticar a palavra de Deus. Então, e há possibilidades, e isto é colocado, de que eles tivessem também anotado algumas coisas durante esse processo do que eles ouviram. E quando a gente pensa no Lucas, por exemplo, a pesquisa de Lucas, ele escreve para Teófilo, um primeiro tratado que é o Evangelho e o segundo tratado que é o livro de Atos, e ele diz que fez muitas pesquisas sobre a vida de Jesus Cristo. Então, ele usa fontes escritas e ele usa fontes orais para a produção. Mas eu prefiro, eu acho que é mais coerente a gente pensar em quando Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, faria-os lembrar de todas as coisas, aí ativa a questão memória para a produção, do que ele falar diante das autoridades. É isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Valmir? Sua vez, primo. Antes de fazer a minha pergunta, eu vou ainda Só queria dizer aqui, falar... irmão Almir, isso é uma coisa, pastor Bezerra está aí também, em algum momento quiser acrescentar, o pastor Rafael, fica à vontade, viu? E o pastor Ulisses e outros pastores. Eu vou ficar ainda na pergunta do Daniel, antes de fazer a minha, porque ele citou um texto que eu ia citar, o texto de Mateus capítulo 10, né? Sim, sim. Então, ele citou outra passagem, era uma outra pergunta que eu tinha, está Mateus capítulo 10. Então, o irmão disse que esse texto, ele não foi para aquela época, é para a tribulação, é isso que eu entendi? Vamos trazer a questão bem centrada para compreendermos o processo. Eu disse que o texto é para a época dos apóstolos, mas ele se projeta também para o período tribulacional. É bom nós darmos uma olhada, eu vou pedir ao Márcio para colocar a Bíblia aí, para a gente ir para Mateus 10, que eu chamo a atenção para algumas questões ali do texto, que é quando Jesus comissiona os apóstolos. E aí, claro, que ele está falando primariamente aos apóstolos, mas o texto ele tem uma projeção profética interessante. Então, Marcos, tem condição, Marcos, de colocar aí na tela a Bíblia? Vamos verificar aí o texto de Mateus 10, para podermos... Então, aí a escolha dos 12, e aí nós vamos mais adiante, né? Ele vai dizer... Sim, a partir do 19. Então, ele diz no versículo de número 18 também, né? Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Lembrem-se que eu falei de Paulo diante do rei Agripa, e eu falei também de Pedro e João, lá nos primeiros capítulos de Atos, capítulo 4, capítulo 5, diante das autoridades ali. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, eu ponho também aí nessa conta os crentes na tribulação, e aí é uma coisa bem interessante, a ação do Espírito Santo na tribulação também, porque vem o versículo 21, e quando você vai a Mateus 24,
Eu não vou lá não agora, não, mas depois os irmãos podem ver, e os irmãos lembram, em Mateus 24, há expressões bem semelhantes a esta do versículo 21, quando ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Lembrem-se, lá em Mateus 24 tem também essa expressão. E tem essa aí bem forte, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Lembra que Mateus 24, 12 tem essa expressão, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, vejam o versículo que, vejam, é uma conjectura, eu não posso dogmatizar. Mas quando eu leio o versículo 23, aí, Márcio, o versículo 23, eu associo esse versículo provavelmente aos 144.000, porque as duas testemunhas elas pregam nos primeiros 3 anos e meio, e os 144.000 pregam nos 3 anos e meio finais, e ao que tudo indica, eles não vão morrer, eles vão entrar vivos no milênio. Porque aparece no capítulo 14, eles diante do Monte Sião, e o Monte Sião aí trazendo a ideia de milênio, né? Então, no verso 22 diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. E aí eu vejo o verso 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso não aconteceu com os apóstolos. É até a vinda de Cristo. Então, a nós nos parece que esse texto ele se projeta para além do período dos apóstolos. Claro, tem uma primeira direção aos apóstolos, mas nos parece que ele também se projeta para o período tribulacional e que esses vão comparecer, os 144.000 ou outros lá, vão comparecer diante das autoridades e o Espírito Santo vai usá-los. E a nós nos parece que esse verso 23 tem uma aplicação mais profética para os 144.000, devido, porque essa fala de Jesus ela não se concretizaria nos apóstolos, porque ele não veio, mas aí está dizendo, até que venha, está falando, tudo indica que é da sua segunda vinda, sobre a sua segunda vinda. Irmão Almir, então, é isso. O senhor pode acrescentar, trazer mais o que o senhor quer, ou se o senhor se satisfez. Não, eu só peguei um gancho na pergunta do Daniel, porque eu ia fazer... Essa seria minha última pergunta. Eu acabei começando por ela, mas não, eu vou voltar na primeira e depois, possivelmente, a gente vai voltar aqui. Mas eu vou na primeira pergunta primeiro para seguir a minha linha de raciocínio aqui. Vou voltar naquele tema da inspiração das Escrituras, que nós tratamos na aula passada. Bem, a etimologia, né, a origem dessa palavra inspirar, né, o verbo inspirar, ele deriva lá do latim e o sentido é soprar, não é isso? Então... Soprar, mover, tem esse Isso. sentido, né? Inspirar, soprar, mover. Isso. E aí nós temos, eu coloquei 2 textos aqui, que nós vimos também a semana passada, né? De 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, e o 2 Pedro 1,21, que o irmão Daniel também citou, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui esse método, né, do sensus plenior lá, que segundo que foi colocado, segundo eles, os escritores poderiam lançar mão, né, de interpretação, porque eles foram inspirados, né? Foi o Espírito Santo que, então, como eles tinham o Espírito Santo, eles podiam então fazer alguma mudança no sentido do texto que eles citaram do Velho Testamento. Agora, a minha pergunta é, os escritores, eles receberam toda a palavra através do Espírito de Deus para escrevê-la? Essa é a minha pergunta.
Se for sim, tudo bem. Se for não, aí eu tenho outra pergunta. O sensus plenior, ele diz que tem um sentido mais completo. Então, eles não desprezam o sentido original, mas não ficam no sensus unum. Sim. Eles vão além. Então, para nós, para quem crê no referência plenior, o sensus unum é o sensus unum. Então, nós temos um significado, e o que vem depois disso aí são significâncias, ou significantes, ou referentes, ou subsignificados, ou implicações, né? Mas eles não, eles dizem que tem um novo sentido aqui, e esse sentido é o sensus plenior, e os escritores do Novo Testamento, numa hermenêutica intrabíblica, eles podem eles podem trazer um sentido pleno, porque eles têm inspiração independente do método histórico gramatical, que é o Gramatical. método natural do texto. Então, para nós, os apóstolos, eles não ultrapassaram essa linha, eles preservaram o sentido original e eles trouxeram, o que eles trouxeram foram subsignificados, mas eles não trazem um sentido pleno. Eles podem até trazer no progresso da revelação, eles podem trazer mais esclarecimentos, né? Através do referente, da implicação, da significância. Agora, quando o senhor coloca essa questão se o Espírito Santo deu as palavras, isso implicaria ditado, teoria do ditado. O ditado, o que a gente tem de ditado na Bíblia, eu disse e repito, é o Decálogo, que foi ditado a Moisés, e as cartas às 7 igrejas que Jesus mandou e João escreveu. Fora isso, nós acreditamos numa inspiração em que o Espírito Santo não deu as palavras, mas ele traz, ele move os escritores conservando o estilo deles, e aí são estilos, a gente tem estilos de cada um, então conservando o estilo, conservando o contexto cultural desse escritor, o seu contexto, o seu ambiente, chama em alemão Sitz in Leben, o lugar do texto, então ele produziu o texto dentro da sua época, com as suas características. Então a gente tem lá as características de Lucas, as características de Paulo, que é diferente das características de pescadores, como você tem um médico e tem um filósofo, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente sábia, que era Paulo, mas você tem pescadores como Pedro, como Pedro e João, e Deus conservou, eles foram lá escrevendo, a inspiração está se dando, mas não seria Deus soprando no sentido de trazendo para os ouvidos deles palavras, para eles em seguida colocar as palavras, porque senão seria uma teoria do ditado que a gente não crê. A gente crê numa teoria em que o Espírito move, mas eles estão, a personalidade deles é conservada. A gente citou que não é psicografia, como ocorre lá no Espiritismo, mas é algo em que Paulo está escrevendo sua carta naturalmente, sem algo assim como o Espírito está falando aqui, eu estou produzindo ali. Não, ele está produzindo, o Espírito Santo é que que o enche, o inspira, o move, e eles vão desenvolvendo, eles vão escrevendo, e aí a inspiração se dá. Não, entendi. Agora, eu estou um pouco resfriado aqui. Mas, aí sim, aí agora eu vou para o texto lá de Mateus 10, de novo, né? Porque se eles não receberam, né, toda a palavra, apenas o Espírito foi movendo, né, e eles foram escrevendo, essa autoridade que Jesus deu a eles, ali em Mateus 10, isso não foi suficiente para que, ao escrever, né,
eles escrevessem com essa autoridade que foi dada, porque eles receberam uma autoridade diferente da que nós recebemos, né, como cristão, porque eles ressuscitaram, fizeram milagres, enfim, o que não ocorre hoje. E olhando para alguns textos, aquele de 1 Coríntios 7,40, quando Paulo fala, né, tratando lá do caso da viúva, ele diz que, se porém mais bem-aventuradas ficará assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que eu tenho o Espírito de Deus, né? E aí fazendo uma relação do Espírito, né, que Paulo está se referindo aqui em 1 Coríntios capítulo 7,40, e a ação do Espírito Santo em nós hoje, né? Qual a diferença, então, que há na ação do Espírito de Deus que moveu, né, Paulo a escrever, e a ação do Espírito Santo que age em nossas vidas hoje? Porque se o Espírito não deu totalmente a palavra, né, como então poder explicar esses 2 versículos, né, de 1 Coríntios 7,40, a relação do Espírito ali em Paulo e a relação do Espírito hoje em nossas vidas aí? E nós vamos por partes. Então, Pastor, só para não perder, pastor, aí eu passo para o senhor. Só essa resposta aí para o irmão Almir, nas 2 passagens citadas. Então, de acordo com o que nós vimos ali, eu creio que em Mateus, quando ele diz: quem vai falar é o Espírito Santo em vós, não cuideis, não fiqueis preocupados com o que falar, eu não creio que tenha relação com a inspiração, porque eu creio que isto acontece conosco, em alguns momentos é o Espírito Santo que faz isso em nós, e num contexto de perseguição vai acontecer com o pessoal da tribulação. Isto não dará autoridade a eles de escrever um novo livro a crescer na Bíblia no período tribulacional. Então, pelo contexto, pelo que nós vimos ali, não é somente para eles, é também para o futuro e de crentes na tribulação, que eu acho mesmo, que seriam 144 mil, porque não está escrito lá. E quando Paulo diz lá, eu cuido que tem o Espírito de Deus, porque são duas opiniões, mas opiniões inspiradas porque está na Bíblia. A de Jesus, porque ele vai para a vida de Cristo, ele diz: essas coisas digo não eu, mas o Senhor. E o Senhor ali não é o Espírito Santo, portanto, ali não é o autor da Bíblia, não é Jesus, é o Espírito Santo. Então, quando ele diz, digo não eu, mas o Senhor, ele está falando de alguma coisa que Jesus ensinou lá e está registrada nos evangelhos. E Jesus tratou daquelas questões no casamento. E quando ele vai para o final, que ele dá um parecer, é um parecer dele, e ele diz: eu cuido que tem o Espírito de Deus. Essa carta de Paulo é inspirada, mas Paulo também emitiu opiniões dele lá numa primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, porque antes das 2 ele escreveu uma, porque ele diz: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, né? Então, ali ele já tinha uma carta anterior. Então, Paulo, o que nós temos é 2 cartas aos Coríntios inspiradas, escritas por Paulo, e uma que ele escreveu que não era inspirada, como ele escreveu a de Laodiceia lá no final de Colossenses, aquela carta não era inspirada. Então, o que temos é Deus preservando, mas Deus inspirando em dado momento, e ali ele produzindo escrito. O irmão Lorival, o pastor Lorival falou, será que eles tinham lá na mente deles que eles estavam produzindo a palavra de Deus? Sim, porque aí é uma prova que ele diz: eu cuido que tem o Espírito de Deus, ele escreve. E Pedro vai e diz: os escritos de Paulo são difíceis de entender, como as outras escrituras já botam em paralelo o Antigo Testamento, ou talvez ele estivesse falando até de outras escrituras, de outros escritores do Novo Testamento, onde já tinham essa consciência, e Paulo diz que a palavra de Deus saiu dele. Eu estou produzindo a palavra de Deus. Ele fala isso em Corinto também. Então, é essa questão. Eu creio que ainda não é essa totalidade no sentido do Espírito Santo joga as palavras e ele coloca, mas o Espírito Santo usa
para produzir a palavra sagrada, a palavra de Deus. Tanto o irmão Daniel quanto o Almir, é importante entender o seguinte, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. São duas atuações bem distintas do Espírito Santo. O contexto em que Marcos e Mateus estão registrando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. É mais ou menos assim, como se o Senhor Jesus dissesse, olha, quando vocês forem perseguidos, vocês não vão ter a facilidade de ter um advogado para defendê-los, mas eu vou defendê-los. O Espírito Santo vai dar ousadia a vocês, vai colocar palavras que vocês mesmos não seriam capazes de se defender nesse nível. E isso tanto aconteceu lá com os apóstolos, como aconteceu ao longo dos séculos com os cristãos perseguidos, está acontecendo e vai continuar acontecendo durante a tribulação. Então, são duas obras bem distintas. Uma coisa é a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Essa foi uma obra especial do Espírito Santo destinada aos autores sagrados, a inspiração. Outra coisa é ser guiado pelo Espírito, tanto em situações, por exemplo, para preparar uma mensagem, não é só pegar o texto, expor o texto, você precisa orar, você precisa de sabedoria do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa no caso de uma perseguição, tanto que Paulo, em certas ocasiões, né, o Festo diz, as muitas letras te fazem delirar, porque ele fala de maneira tão profunda, tão ampla, tão abrangente, tão envolvente, que o Agripa estava já para levantar a mão, né? E aí o Festo tenta safar-se disso, achando que Paulo estava louco. Ele diz, não, ó rei, o Agripa conhece exatamente a lei, ele sabe do que eu estou falando, ele conhece muito bem isso. Então, Paulo sabia que Deus estava lhe dando as palavras certas para se defender, mesmo que nem todos os seus ouvintes pudessem compreender isso, mas para quem ele se dirigia, que era a quem foi chamado, Agripa era casado com uma judia. Então, ele só foi pedido por Festo a ajudá-lo naquela decisão, porque ele conhecia profundamente a lei judaica. Então, Deus dá a palavra de sabedoria a Paulo, que, vamos dizer assim, arrasa naquele discurso de defesa, né? Então, tanto naquela ocasião, como em tantas outras, o Espírito Santo pode guiar cada um de nós, às vezes até para falar de Cristo. A gente está em uma situação que você pede, Senhor, dá-me sabedoria, e Deus dá o versículo certo, né? O Espírito Santo guia para o versículo certo, para a palavra certa, para a entonação de voz. Então, isso é uma obra do Espírito Santo de nos guiar. Por isso, devemos, né, que a palavra de Deus, enchei-vos do Espírito, justamente para estarmos em sintonia com o Espírito, para sermos usados. E nessas horas, como é o contexto de perseguição que Jesus está falando, é que eles não teriam nenhuma condição de se defender, poderiam não ter palavras certas, poderiam não ter a ousadia certa, mas era questão de que Jesus estava dizendo, eu vou lhes dar um advogado, eu vou estar em defesa de vocês. O Espírito Santo será essa garantia de que vocês não estarão só, né? Então, nesse sentido, são duas obras bem distintas que jamais podem ser confundidas. Ok, primo. Então, eu vou pedir para o primo baixar a mão, por favor. Então, eu gostaria de dar uma acrescentada aí, depois o pastor Bezerra já falou também, então depois vai ser o pastor Lourival. Eu só que, antes de falar, eu gostaria de dar uma explicaçãozinha aí, rápida, com relação vocês estão vendo que o irmão Aurélio não abriu a câmera dele, ele está impossibilitado de abrir a câmera, né? Que é uma coisa que eu sempre primo para que todos possam abrir a câmera. E o pastor Ulisses também não pôde abrir hoje, tá bom? Então, como vocês sabem lá, então eu queria deixar claro para que vocês fiquem a par aí, tá bom? Certo. Muito bem, eu gostaria de dar o meu pitaco também. Nessa parte, quando eu estive no seminário, naquela classe, daquela foto, nós tivemos aula de teologia com o pastor Donaldo Herr. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele, ou conhecido. E ele foi assim, um homem muito sábio nessa parte, reitor do seminário. E ele deu uma explicação sobre esse texto, irmão, que já faz aí umas boas dezenas de anos. Eu nunca mais esqueci na minha vida.
eu nunca mais esqueci. Então, quando fala da inspiração da palavra de Deus e como os homens fizeram, para mim fica tudo muito claro. A explicação que ele deu usando 2 versículos nunca mais saíram da minha mente. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. Então, o segundo Pedro, a epístola, Pedro lá 1:21, né? Que foi falado, Sim. que homens santos de Deus, né, falaram se alguém puder ler para mim, eu já tenho aqui marcado, já vou achar. 1 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens, entre parênteses na minha tradução, santos de Deus falaram da parte de Deus, e aqui eu tenho a palavra movidos, né? Vocês já falaram aí a semana passada. Movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra, se não me falha a memória agora, no grego, acho que é feros, alguma coisa assim. Mas, para que vocês entendam o que significa essa palavra, movidos pelo Espírito Santo, como foi isso, é só vocês abrirem as suas Bíblias em Atos 27:15. Por favor, Atos 27:15, eu vou ler aqui. Paulo estava, né, e estava indo para aquele capítulo que fala da viagem e naufrágio de Paulo. Eles estavam costeando a Ásia e passaram por Chipre, e pegaram uma tempestade muito forte. Aí eles começaram a pegar as coisas que eles tinham lá no navio e jogando ao mar para tentar chegar onde que eles iam. E aí o versículo 15, na minha versão, diz assim: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Esse termozinho, e nos fomos deixando levar, é a mesma palavra usada em 1 Pedro 1:21. É aquela mesma palavra. Então, esse sentido do navio no mar, sem que eles pudessem fazer nada, as velas abaixadas, indo para um lado e para o outro, e fomos nos deixando levar, é a mesmíssima palavra. Então, quando eu penso na inspiração de Deus para esses homens, eu lembro exatamente disso aqui. Ou seja, eles estão ali escrevendo e estão se deixando levar porque o que Deus coloca na mente deles, para que é como o pastor José falou, de uma mensagem que quando você prepara, você pede a Deus e vai se deixando levar para colocar aquelas palavras. Então eu fico com esse Atos 27:15, para mim ele é super claro quando eu entendo essa parte da inspiração. E eu gostaria de deixar uma outra coisinha também, é que muitas vezes, né, não sei se eu vou complicar ou não, mas enfim, as escrituras sagradas, nós temos aquela impressão que elas foram feitas todas de uma vez só, né? Pegou o Atos aí, escreveu de ponta a ponta, e na verdade, o que faz ela ser mais inspirada ainda, que muitas vezes são fragmentos, são papiros que foram compilados por homens, e mesmo assim chegou para nós aqui, porque Deus deu a direção, Deus moveu o espírito desses homens para que o espírito, enfim, talvez o termo não seja esse, mas Deus moveu esses homens e as escrituras chegaram até nós do modo que nós temos hoje. Nós somos abençoadíssimos, eu já falei isso, e nós temos todos esses livros, nós podemos estudar tudo, coisa que os homens, alguns séculos atrás, não tinham nada disso. Mas eu queria deixar só esse versículo de Atos 27:15, e que nos fomos deixando levar, é a mesma palavra de movidos lá, mesma palavra no grego. Então, o sentido será esse, tá bom? Ratificando, irmã Elias, corretamente, o irmão colocou, a palavra lá é feron menai, no Pedro. E aqui é eferometa. Éramos levados. Só é a questão do verbo, mas a palavra é a mesma e foi bem colocada aí, viu? Interessante. Só uma colocação em cima disso. Lembra quando Judas foi escrever, ele diz, eu ia escrever sobre a comum salvação.
mas eu fui obrigado a corresponder-me convosco acerca de batalhardes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Era uma ação tão grande do Espírito Santo que realmente não deixou que ele escrevesse o que ele, a princípio, gostaria de escrever, mas o levou a escrever aquilo que era necessário para os dias, né? É uma ação muito significativa. Então, eu abri esse texto aqui agora, eu ia falar sobre esse texto, pastor Bezerra. E por isso, por essa razão, a minha pergunta, né? Se eles receberam toda a palavra, né? Então, na verdade, a inspiração, eles de fato receberam toda a palavra, todo o controle foi dirigido pelo Espírito Santo naquilo que eles escreveram, né? Porque se nós pensarmos, olha, Deus utilizou, é claro, obviamente, a cultura que eles tinham, mas independente da cultura, como nós vimos, né? Nós tínhamos pescadores ali, se eles fossem escrever da forma, sem essa direção do Espírito, provavelmente não iriam escrever o que escreveram. Então, foi boa também um exemplo muito bem colocado pelo primo aí, e é exatamente o que eu entendo também, de que a inspiração, o sopro, né? Não que foi ditado ali no ouvido, mas foi conduzido realmente tudo aquilo que foi escrito, né? Do que temos nas Escrituras. Por isso a minha pergunta ali, né? Receberam toda a palavra do Espírito de Deus. Então, pastor Rafael, peraí, deixa eu ver se a ordem, não sei se agora me confundi, vou ver. É o pastor Lorival, é isso? Então, tá bom, pastor Lorival e depois o pastor Rafael. Ok. Creio que inspiração para nós é num sentido diferente, né? Talvez outros termos, não a inspiração divina aplicada na Escritura. Jó fala sobre uma inspiração aqui, em 32:8, ele diz, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Eu creio que não é a mesma inspiração que nós estamos conversando. Mas se nós cremos que o cânon está fechado, então o que está inspirado, o que foi inspirado, então também está colocado, e eu creio que a Escritura para nós é suficiente, né, no que está posto. O que nós precisamos, na verdade, é de sabedoria para entender o que já está, né, escrito mediante a inspiração. E nós cremos, quando confiamos na Escritura, a partir da inspiração, então nós descansamos que é o texto que nós precisamos ser, como o pastor José Bezerra colocou, né, guiados, porque é o que nós necessitamos, na verdade, de direção, de norte, de sensibilidade para compreender a Escritura. E, então, é o que Tiago também fala, né? Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que tudo dá liberalmente. Então, eu creio assim, que a inspiração realmente já está fechada, concluída, e nós não temos relação com ela. O que nós precisamos é entendê-la, né? E aplicar nas nossas conclusões de interpretação bíblica. Aí eu tenho uma perguntinha diferente para o pastor Evaldo. Nós usamos muito um termo, né, chamado inferência, pastor Evaldo. O irmão incluiria essa palavra na lista, né, das significâncias, implicações, no aspecto secundário lá dos significados? É uma palavra interessante, né? Palavra inferência, mas para esse contexto da abordagem hermenêutica, é claro que nós temos também o que podemos chamar de alusão, eco, tem o eco, tem a alusão, tem a inferência, mas dentro desse contexto aqui, a gente fica com significado, significante, significado, subsignificado, sentido, referente,
E aí vem implicações. Por a inferência, ela está mais para não uma interpretação, mas uma conotação. A gente não chega muito perto aí se a gente não trazer a questão da... porque estamos trabalhando com algo bem interessante, o Márcio fala, né, do alto nível, porque é questão de alto nível mesmo, porque você... Não é você interpretar, porque a sua hermenêutica ela é extra-bíblica, mas é você olhar como Paulo interpretou Isaías, como Paulo interpretou Jeremias. Então, como ele concatenou os textos e fez a interpretação, como Pedro fez a interpretação dos Salmos para poder trazer Judas e a morte dele e a substituição por Matias. Então, você tem ou dentro de um contexto diacrônico, histórico, ou dentro de um contexto de produção mesmo da palavra inspirada. Porque, quando eu digo isso, produção, eu estou falando do autor humano que escreveu. São os 8 lá que escreveram o Novo Testamento, ou 9 que escreveram o Novo Testamento. Ele vai trazer opiniões dele, inspirado pelo Espírito Santo, mas, às vezes, também ele vai fazer uma interpretação do texto veterotestamentário. E isso não serão somente os autores humanos, mas também os personagens históricos que foram elencados pelo escritor, autor humano. Por exemplo, Jesus Cristo é um personagem histórico, claro, uma historicidade plenamente verdadeira. Esse personagem histórico, Jesus Cristo, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele interpretou também o Antigo Testamento. Então, vamos ver a hermenêutica de Jesus do Antigo Testamento, vamos ver a hermenêutica de Judas, de Tiago, de Paulo, de João, de Mateus, como eles interpretaram. E é nessa batalha que nós estamos aí com as abordagens, sendo hoje, se der, a 5ª, né? Que é a abordagem do dispensacionalismo progressivo, que é a hermenêutica complementar, e ela é mais ampla, porque, para mim, né, eu falo agora como escritor do livro, eu amplio mais essa hermenêutica por causa da crítica que nós levantamos contra o dispensacionalismo progressivo. Obrigado. Pastor Eval, ok? Então, pastor Rafael. E aí, como não temos mais mãos, aí, pastor Evaldo, voltamos ao tema, né? Para a gente avançar aí, tá bom? Ok. Como eu fiquei por último ali das mãos levantadas, vou tentar mudar o rumo ali da conversa. Voltando a Mateus 10, 23, mas voltando para a escatologia também, o pastor Evaldo, e não é uma pergunta, mas em relação a se o pastor Evaldo pode comentar agora ou isso está preparado para comentar adiante. Ou seja, Mateus 10, 23, o pastor Evaldo comentou, não sei se seria uma inferência ali, pastor, sobre aquele acontecimento para a tribulação, e o Espírito Santo, ok, né? O Espírito Santo atuando lá, guiando os salvos na tribulação para poderem se defender e saber o que falarem, né? A questão é o seguinte, qual é o ministério do Espírito Santo na tribulação, como ele agirá na tribulação? Eu já coloco algumas coisas. Será igual ao Antigo Testamento? E falo isso dentro da perspectiva pré-tribulacionista, onde a igreja não passará a tribulação. Porque, claro, se a igreja passa a tribulação ou parte dela, fica óbvio que o Espírito Santo trabalha através da igreja, como hoje, né? Mas, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, onde a igreja não passará nenhuma parte da tribulação, qual é o ministério do Espírito Santo? Como ele atuará? Voltará a ser como no Antigo Testamento? Pastor, se o senhor quiser falar, vai falar mais adiante, deixa quieto, mas se o senhor já quiser dar uma introdução...
Capítulo 9, acho que é o 9 do livro, é bem amplo e trabalha o agir do Espírito Santo. Mas eu queria só fazer esse preâmbulo dizendo o seguinte: a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi uma, a ação do Espírito Santo no período da igreja, vamos chamar de no Novo Testamento, será outra, e a ação do Espírito Santo na tribulação e no milênio será outra. No Antigo Testamento, para mim, o grande diferencial, eu vou olhar para a igreja agora, para mim, o grande diferencial entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no período da igreja, estamos só nesses dois períodos, né? Igreja, Antigo Testamento e igreja. Depois a gente vai para lá mais rapidamente. Então, para mim, o grande diferencial se chama batismo no Espírito Santo, que traz um termo muito interessante, que é o em Cristo. E aí tem várias possibilidades. Lá no livro a gente registra. Quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo vai dizer lá em Coríntios, né? 5:17, né? Coríntios 5:17. Depois, 2 Coríntios 5:17. Depois, também nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí a gente já vai a questão da justificação. Depois a gente tem a questão do arrebatamento, os que morreram em Cristo. Então, os que são da igreja são os que estão em Cristo, E eles estão em Cristo, como o Senhor Jesus aí faz a promessa, e ele fala do Espírito Santo lá no texto de João, né? São as instruções, que é do capítulo 13 até o capítulo 17, são as instruções para os discípulos, uma projeção para essa igreja embrionária que vai nascer no Pentecostes, e ele vai dizer que o Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, ele habita convosco e ele estará em vós. E esse estar em vós é o batismo no Espírito Santo. Mas por que o batismo é o grande diferencial? Porque, e aí já bate nos aliancistas, porque os aliancistas e neo-aliancistas vão dizer, a igreja estava no Antigo Testamento. Ela não era notada, mas ela estava. Mas quando a gente diz batismo no Espírito Santo, é 1 Coríntios, só para fechar, sim. Não, ia dizer para esse teaser, isso é bem rápido, porque depende do que você falar, o Márcio vai falar, aí nós estamos dentro da água aqui, aí a gente não vai... Mas o que eu quero dizer, só como diferencial, o que eu quero dizer, porque quando você tem o batismo no Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 13, ele vai dizer lá que em um só corpo fomos batizados no Espírito, formando o corpo. Então, o batismo no Espírito Santo forma o corpo. E no momento que ele forma o corpo, esse corpo tem uma cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. Essa cabeça ela só vai aparecer depois que ela vem ao mundo. Então, no Antigo Testamento, se tivesse corpo, não teria cabeça. A cabeça aparece. A igreja nasce no Pentecostes. E o grande diferencial é o batismo. Agora, quando você vai para o período tribulacional, no período tribulacional, nós não temos, se a igreja é arrebatada antes da tribulação, nós não temos o corpo de Cristo aqui. Então, não vai ter batismo no Espírito Santo na tribulação. Mas vai, diferente do Antigo Testamento, haver o derramamento do Espírito prometido em Joel. Só que esse derramamento pode vir em formato de selo, e isso acontece, pode vir em formato de selo, de penhor, de plenitude, mas não vem no formato de batismo. Então, para mim, o grande diferencial se chama batismo no Espírito Santo, que ocorre de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. A partir do período tribulacional, vale dizer, estou falando numa visão pré-tribulacionista. No período tribulacional, o Espírito Santo vai agir, mas não será idêntico ao Antigo Testamento e nem será idêntico ao período da igreja. É isso. Isso aí foi um preâmbulo.
Só mais uma colocação, a ideia que a gente ouve às vezes, e que está totalmente equivocado, né, que a igreja vai ser arrebatada e o Espírito Santo vai ser retirado. A Bíblia não ensina isso, isso é uma heresia. O Espírito Santo vai salvar pelo arrependimento e fé as pessoas na tribulação, como salvou no Velho Testamento e está salvando hoje. A salvação é pela graça, dependendo da atuação do Espírito Santo, só que existem essas pequenas diferenças. Então, o Espírito Santo não será arrebatado, pelo contrário, os 144.000 serão selados pelo Espírito e eles serão missionários no mundo. As duas testemunhas estarão pregando o arrependimento e fé no Rei que está vindo. É o evangelho que João Batista pregou. Então, a salvação também na tribulação será pelo arrependimento e fé no Messias Redentor que está chegando. A diferença é que nós cremos em um Salvador que veio. E naqueles dias o evangelho do reino, o rei está voltando. Então, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, a salvação será pela fé, pela atuação do Santo Espírito de Deus. Ele não será arrebatado juntamente com a igreja. Isso é uma heresia que não diz respeito a uma sustentação escriturística. Ok, nós vamos chegar lá, mas eu gostaria de jogar querosene e gasolina nessa fogueira, pastor José, porque eu, como ex-seminarista do Seminário Batista Regular de São Paulo, lá nos anos atrás eu aprendi que o Espírito Santo não vai estar aqui durante a grande tribulação e ele não vai atuar. Mas deixa isso para frente lá que a gente conversa no futuro. Pastor Evaldo. Vou pedir ao irmão Márcio para colocar o slide para que nós comecemos hoje a trabalhar com a hermenêutica complementar, que é uma hermenêutica nova, porque surge com o dispensacionalismo progressivo, que nasceu em 1985, e se consolida em 1991, lá pelos mentores desse dispensacionalismo progressivo, em especial o Darrell Bock, Robert Salsi e o Craig Blazing, mas tem outros também que deram sustentação a esse novo dispensacionalismo, que tem uma chave hermenêutica, que é uma tensão chamada já e ainda não, que não é deles, né? Mas depois a gente trabalha o já, ainda não. Então, esses são os mentores principais, e a proposição deles é, além das repetições da revelação, pelo Novo Testamento, na visão do DP, há mais adições complementares acrescentando sentido para o texto. Então, assim, vamos colocar para entendermos essa hermenêutica. Ela conserva o sentido original, mas ela traz novos sentidos para o texto. Eles dizem que não, que essa colocação é equivocada, mas estudando o que, por exemplo, aqui nós temos pelo Sibima, o livro Dispensacionalismo Progressivo, que é de Darrell Bock e Craig Blazing. Então, é um dos livros principais do dispensacionalismo progressivo. E aí, a partir dessa visão, segundo a visão deles, aí abro aspas, né? Ela não descarta as promessas antigas. É fato, os dispensacionalistas progressivos, eles acreditam que promessas que foram dadas ao Israel étnico vão se cumprir lá no milênio, porque o dispensacionalismo progressivo é também pré-milenista. Mas que essas promessas antigas feitas para Israel, elas também se cumprem na igreja. Para o aliancista, na hermenêutica chamada idealista ou canônica, eles dizem, não, as promessas para Israel, elas se cumprem na igreja e pronto. Se cumprem na igreja, a igreja é o novo Israel de Deus. Não é assim que pensa o dispensacionalismo progressivo.
ele não descarta as promessas antigas, mas ele diz que tenta respeitar o significado original proposto pelo autor humano, e aí nós já vemos que também eles creem, como nós cremos, numa dupla autoria, a autoria humana e a autoria divina, mas eles dizem que esse autor humano, esse significado respeitado ainda permite que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, fale de uma maneira progressiva e sobre, juntando aí as peças da esperança do Antigo Testamento. Por isso, o Auerbach traz, o Craig Blaze, os 3 níveis de leitura. É bem interessante esses 3 níveis de leitura. Então, o primeiro é histórico-exegético. O intérprete observa o texto como uma unidade autocontida. O segundo é o bíblico-teológico, o intérprete olha para a perícope, para o texto, né, para a perícope dentro do texto todo. E o canônico-sistemático, o intérprete entende o texto e o livro no contexto do cânon. Um exemplo aí para a gente ver, Márcio. Um exemplo que o Auerbach dá, é o Gálatas 3. Então, qual seria o nível 1? Seria o nível histórico-exegético. Aí vamos para Gênesis 15, e lá, em Gênesis 15, nós temos a semente de Abraão aparecendo. E nessa leitura, a semente de Abraão em Gênesis 15, no nível histórico-exegético, é Isaac. Mas, no nível 2, observando o livro de Gênesis, esse nível bíblico-teológico, ele traz a semente como sendo Israel, é um nível histórico-teológico. E, em seguida, vem o nível 3, que é aí já entra a teologia bíblica, e aí ele diz, com a teologia paulina, a teologia de Paulo, a semente de Abraão é Cristo. Então, você tem a semente sendo Isaac, nível histórico-exegético, a semente sendo Israel, nível bíblico-teológico, aí não é mais Gênesis 15, já é todo o contexto todo o livro, né, na análise mais global. E o nível 3, a teologia paulina, a semente é Cristo, nível canônico sistemático. Alguma coisa errada aí, pastor? Não. Dentro dessa interpretação da semente de Abraão, não. Mas o problema vai se estabelecer, aí a gente vai, Márcio, para o outro slide, o problema se estabelece claro, está trabalhando com a progressividade na história da salvação, veja bem essa palavra, a história da salvação, porque isso vai ser bem trabalhado pelo dispensacionalismo progressivo, a expressão, a história sagrada, é a Heilsgeschichte, no alemão é Heilsgeschichte. Então, essa história sagrada, ela é trabalhada dentro desse campo. E aí, qual o perigo? O perigo, irmãos, está na questão hermenêutica aí, ela acabar por enfraquecer o significado original do texto, porque para nós o significado original do texto está estático. Para eles, o significado do texto, com a interpretação dos apóstolos, ele é dinâmico. Aí você tem significado original e a possibilidade multifacetada de significados outros dados pelos apóstolos. Veja que parece com o sensus plenior. Parece com o sensus plenior. E alguns, o pastor que liderou a construção dos nossos distintivos, em princípio foi o pastor Jonas Xavier, saudoso pastor Jonas Xavier, pastor Bezerra sabe disso, e depois veio o Marx Swendenberg. E o Marx Swendenberg, que trabalhou os distintivos no formato final, ele diz que o dispensacionalismo progressivo adota, sim, o sensus plenior, né? Essa questão. Mas Robert Thomas é um crítico desse tipo de hermenêutica. Ele diz que, ignorando o modo como o contexto histórico
original trava o sentido de um texto, o dispensacionalismo progressivo cria uma espécie de significado dinâmico, uma interpretação em constante mutação, com novos sentidos sendo acrescentados a cada momento. Então, há um perigo de se espiritualizar. Eles dizem que não, mas há um perigo de nesses níveis de leitura, porque a diferença do dispensacionalismo clássico e revisado na hermenêutica para o dispensacionalismo progressivo é esta questão do acréscimo de novos sentidos. O dispensacionalismo clássico e revisado crê que o sensus unus é o sensus unum. Ponto. A gente tem um significado, e a gente tem significâncias, subsignificados, implicações, tudo bem. Mas eles trazem umas adições, por isso, complementos. Hermenêutica complementar, acrescentando sentidos. E daí o que é que nós vamos ver? Não é hermenêutica idealista, porque a gente está comparando o aliancismo nesse processo, porque o dispensacionalismo progressivo, ele traz a descontinuidade, mas traz a continuidade na relação entre os testamentos, e o dispensacionalismo progressivo, ele começa a se aproximar do aliancismo. Daí, a partir desse tipo de interpretação, os dispensacionalistas, por exemplo, progressivo, que é uma aproximação, ele sai um pouco do dispensacionalismo, da descontinuidade, e vem para a continuidade. Já o neo-aliancismo, que é o aliancismo progressivo, ele sai do aliancismo, da continuidade do aliancismo, e vem um pouco para a descontinuidade. Então, o aliancismo progressivo se aproxima do dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalismo progressivo se aproxima do aliancismo. Então, um se aproxima do dispensacionalismo, que é o aliancismo progressivo, aproxima-se do dispensacionalismo clássico e revisado. O progressivo, o dispensacionalismo progressivo, se aproxima do aliancismo. E aí, irmãos, um exemplo, a espiritualização do trono de Davi. Para o aliancismo, Atos 2, Pedro está dizendo que Jesus assentou-se sobre o trono de Davi. Portanto, isso e pronto. O dispensacionalismo diz, o aliancismo diz, Jesus se assentou no trono de Davi, aquele que Gabriel prometeu lá a Maria, disse lá que Jesus será grande, será chamado filho de Davi, filho do Altíssimo, e se assentará no trono de Davi, seu pai. Então, para o aliancismo, Jesus Cristo já se assentou no trono de Davi, em Atos 2, na ascensão. Em Atos 2, Pedro está dizendo que ele se assentou sobre o trono de Davi. Por isso que o milênio é espiritual. Porque se Jesus já está no trono de Davi, o milênio já está acontecendo. O milênio, daí o amilenismo. Já o dispensacionalismo clássico e revisado diz, Jesus não assentou-se sobre o trono de Davi coisíssima nenhuma. Jesus se assentou, foi no trono do Pai, à destra de Deus. Ele se assentou no trono do Pai. Ele não se assentou no trono de Davi. Ele vai se assentar no trono de Davi quando ele voltar e se assentar no trono de sua glória e implantar o milênio. O dispensacionalismo progressivo diz, Jesus se assentou sobre o trono de Davi no já, lá no céu. Portanto, ele agora é um trono espiritual. Mas tem o ainda não. Ele se assentou no trono de Davi, mas ainda não se assentou no trono terreno. Ele assentou-se no trono à direita de Deus. Portanto, o trono de lá da direita de Deus é o trono de Davi. E isso é hermenêutica complementar, porque eles acabam espiritualizando o trono de Davi, não como os aliancistas, que espiritualizam em definitivo. Eles se espiritualizam parcialmente. Então, parcialmente, Jesus está no trono de Davi, mas não completamente, porque ainda vem o reinado milenar. Aí, Márcio, passa mais uma para eu fechar e passar para vocês as perguntas. Vamos para... Então, o dispensacionalismo progressivo adiciona o aspecto teológico bíblico literário
a interpretação, pela hermenêutica complementar. Então, nós acreditamos num método histórico, gramatical, literal, consistente do texto. Eles defendem um método histórico, teológico, literal, bíblico, consistente. Então, eles vêm com o método teológico, bíblico, literário, aí entra a linguística, entra essas coisas. Mas eles pegam o Novo Testamento e atribuem novos sentidos ao texto do Antigo Testamento. Isso enfraquece o significado único, porque se você tem um significado único aqui e você traz mais significados, esses significados para aquela profecia vão enfraquecê-la certamente no seu sentido original. Aí o Thomas diz que o desconstrucionismo e o pós-modernismo permitem múltiplas interpretações para uma única passagem. O dispensacionalismo progressivo segue exatamente neste caminho, rumo a ideologias não evangélicas, segundo o Thomas. Quando os defensores do dispensacionalismo progressivo permitem que outros significados tragam novas facetas para o texto, revelando novos elementos da mensagem, e aí seria uma nova forma de relacionar os elementos existentes, eles acabam deixando de lado o princípio preservador do significado único, e isso é importante que ele coloca, deixa de lado o princípio preservador do significado único para alterar a essência, e acaba alterando a essência de algo já escrito, colocando em dúvida a credibilidade do seu sentido original. É isso que Thomas coloca como um perigo. E aí, Márcio, passa só mais um. Mais um slide, tem condição? Aí eu coloco as sérias preocupações do dispensacionalismo clássico e do revisado com o dispensacionalismo progressivo, naquilo que eles estão inserindo. Isso já está aparecendo em seminários, institutos bíblicos e igrejas dispensacionalistas. Então, no meio regular, batista regular, já há hoje grandes nomes que são dispensacionalistas progressivos. E aí, por isso, eu escrevi o livro mais para fazer um contraponto à interpretação, ao dispensacionalismo progressivo. Ele trabalha com críticas ao aliancismo, mas ele está mais concentrado nessa crítica ao dispensacionalismo progressivo. Eu sei que eu vou arranjar muitos, eu não vou dizer inimigos, mas muita gente que vai me meter, jogar pedras no pastor Evaldo, porque ele veio de encontro e são grandes amigos meus, mas eu estou batendo neles aí, mas não nas pessoas, mas eu estou batendo numa tendência que é possível acontecer, de muitos seminários nossos já trazerem seminaristas com formação, já com este tipo de visão, e estão facilitando os mestrados no Dallas, e muitos deles estão indo para o Dallas fazer mestrado, doutorado, e acabam por trazer isso. Então, fechando, o Thomas, ele diz, uma segunda preocupação é o abandono da interpretação literal das escrituras, deixando a exegese literal, contextual, gramatical, histórica, eles acabam abandonando essa visão, segundo Thomas, e, no final, as interpretações inovadoras e intuitivas da Bíblia aparecem, por sua vez, abre portas a métodos exegéticos de múltiplos níveis, são os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, em vez de uma sólida análise do texto, uma interpretação natural, histórico-gramatical, que eles dizem que preservam, mas há controvérsias. Então, eu paro aqui, depois a gente ainda tem mais coisas para falar do dispensacionalismo progressivo na hermenêutica complementar, antes de chegar à sexta, mas eu paro porque pode ter questionamentos e colocações até dos pastores aí, e agora eu vejo a irmã Cristina e o irmão Márcio, mas aí o Márcio fecha a tela e o irmão Elias comanda. Primeiro a irmã Cristina pergunta, depois o irmão Márcio, com as duas mãos que a gente tem. O irmão Elias, acho que o seu microfone não foi ouvido aqui, não. Irmã Cristina, sua vez, agora sim, né? E depois o irmão Márcio. Ok, eu já peço desculpa porque minha pergunta
o assunto de agora antes do Espírito Santo, mas eu não consegui achar a passagem que eu queria citar para o pastor Evaldo me explicar. Eu achei só agora. Posso fazer mesmo assim, pastor Evaldo? É em 2 Tessalonicenses 2,7, que está falando da vinda de Cristo, e diz assim, no versículo 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Está falando do anticristo, creio eu. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Por favor, se puder me explicar, quem é esse há um que agora resiste, até que do meio seja tirado? Tem um capítulo que trabalha com a interpretação de 2 Tessalonicenses, tem as interpretações de 2 Tessalonicenses 2. De antemão, tá bom. Eu passo para a irmã o que eu creio como pré-tribulacionista. Para mim, eu estou vendo nessa parte aí, só para complementar o que o pastor Bezerra colocou, aí o que eu creio é o seguinte, ali nós temos o que resiste, sim, e o que detém. Aquele que resiste está a expressão masculina, aquele que resiste. Isso. E tem aquilo que detém. Então, tem aquilo que detém e aquele que resiste. Para mim, aquilo que detém é a igreja e aquele que resiste é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair da terra na igreja em termos na conotação batismo. O Espírito Santo está na igreja, em formato de batismo. Então, quando forem tirados, aí se dá a revelação do anticristo. Mas isso não significa que o Espírito Santo saiu. É isso que o irmão pastor Zé Bezerra está dizendo. A gente está dizendo, quando se diz que aí se falou do seminário e tudo, de ensinos assim, então, quando se diz que o Espírito Santo vai sair, ele é nessa composição de corpo de Cristo. O Espírito Santo que formou o corpo de Cristo e habita a igreja, sai, assim, nesse sentido. Mas o Espírito Santo não sai no sentido de deixar a terra, porque ele vai continuar atuando em forma de selo, de plenitude, e vamos mostrar isso com algumas passagens bíblicas, mas isso aí é como a gente coloca, né? É lá na frente, que a gente ainda vai tratar da escatologia. A gente ainda não está, eu disse para Márcio, a gente não está ainda tratando da escatologia em si, a gente está tratando de abordagens hermenêuticas, mas tem coisas que às vezes vem assim, a gente dá um flash rápido. Dá um pitaco. É porque falou do Espírito Santo, e eu tenho anotado aqui na minha Bíblia que o que realmente aquilo é um neutro, é uma coisa neutra, que seria a igreja, no versículo 6, e no versículo 7, há um, é um masculino, há um, é uma pessoa, é um ser, há um. E na minha Bíblia eu anotei, não sei porquê, assim, o Espírito Santo cessará de batizar no corpo de Cristo, mas continuará a operar a salvação. Isso eu anotei há muito tempo atrás. Eu só corrijo uma coisa, eu não vejo na Bíblia, em lugar algum, o Espírito Santo batizando ninguém. Eu vejo Cristo batizando. De habitando, não, quando diz que fomos batizados no Espírito, não é o Espírito quem batiza. O batismo nunca foi como a Igreja Quadrangular coloca, e os neopentecostais e pentecostais. O batismo no Espírito, ele nunca foi batismo do Espírito. Não, aqui está no corpo de Cristo. Pelo Espírito. No corpo. Ele é batismo no Espírito ou batismo com o Espírito. Isso, mas quem batiza a pessoa no corpo de Cristo não é o Espírito Santo, é Jesus. Porque é o que foi colocado lá no João Batista falou, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e a outra parte incrédula ele batiza com fogo, né? Então, os dois batizam. Talvez eu tenha ouvido e anotei assim do meu jeito, mas eu entendi o que quis dizer. Eu entendi. Mas a senhora está colocando aí uma coisa que muita gente fala, muitos pastores falam, que a igreja
que é o Espírito Santo que batiza. Inclusive, quando nós estávamos fazendo os distintivos, não sei se o pastor Bezerra se lembra, mas estava assim, que o Espírito Santo batiza no corpo. Aí nós corrigimos, não pode colocar assim. O Espírito Santo não batiza ninguém no corpo. A pessoa é batizada no Espírito e assim forma o corpo. Mas lá Paulo não está dizendo, Batista vai dizer quem é que batiza. Quem batiza é o Senhor Jesus. Bom, só uma colocação, irmã, que Cristo disse que a igreja era a luz do mundo e sal da terra para deter o mal. E ao ser retirada desse mundo, então realmente a moralidade e os valores cristãos vão, né, ruírem de modo significativo na sociedade sem a igreja, né? Ok. Prossigamos. Márcio. Muito obrigada. Pedir para a irmã baixar a mão, por favor. Ok. Márcio. Eu vou começar fazendo uma questão, um paralelo, né, um contraponto ao que o pastor Bezerra falou agora sobre a saída da igreja. A igreja é um fator também é um fator de muita gente não ser salva, ou de muita gente não chegar ao evangelho. Então, eu não consigo ver em nenhum texto da palavra de Deus que a moralidade ou a presença da igreja santifica a sociedade. Deveria, mas não é a nossa experiência. Então, eu não me recordo de nenhum texto com relação a isso. Outro aspecto é com relação ao texto de 2 Tessalonicenses. Quando eu fiz aquele material 1 ano e meio, 2 anos atrás, com slides sobre esse texto, as questões daquilo não foram respondidas. Então, o texto fala no versículo 1 que ele está falando sobre a nossa retorno, a volta de Cristo. Paulo está falando aos Tessalonicenses a respeito da volta de Cristo. Ele fala no versículo 1, eu estou falando com relação à vinda, ninguém te engane, isso ainda não aconteceu. No verso 3, o apóstolo Paulo fala, ninguém de maneira alguma vos engane, que não é assim que vai acontecer. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, tem um lapso de lógica aí que eu não consegui a resposta ainda. Se está falando que não houve arrebatamento, porque antes se manifesta o anticristo, como pode ser a ausência da igreja, a saída da igreja para que ele se manifeste? Tem um problema nem de interpretação, é de lógica aí. Se o que detém a manifestação dele é a saída da igreja, como que a igreja só vai sair depois que ele se manifestar? Então, isso para mim até hoje é uma questão que ninguém conseguiu daqui me responder e é uma dúvida que eu tenho e eu gostaria de resposta no tempo apropriado. Mas há um gap, ou há um loop lógico ali, né? O pastor não sabe, todo mundo, né? O pastor Bezerra já sabe, a gente já teve essa conversa e tal. Da minha formação, eu trabalho com lógica. Então, é fluxo, e o fluxo aí está invertido. Não dá para o que detém acontecer primeiro do que o que sai. Não faz sentido. Então, essa era uma observação, mas eu levantei a mão pelo... Eu só vou, Márcio, pedir paciência para a gente discutir isso quando a gente chegar lá nesse texto. Perfeito. Mas aí a gente ansioso. Vamos tentar conversar sobre isso, mas hoje eu ainda não posso mexer nisso, não. Eu sei, mas eu estou ansioso. Eu até falei para o Elias aqui em off, aqui, eu falei, cara, quando a gente vai parar de falar da validade da Bíblia, de cânon, de hermenêutica, porque isso tudo a gente tem menos dúvida, né, do que efetivamente a gente está colocando aqui. Né? A gente acredita, a coisa tá... Então, como o texto vem, a gente vai descendo junto com ele. Mas eu levantei a mão justamente para falar... Quando o pastor estava falando a respeito da ideia que vem do seminário de Dallas e tudo mais, e eu tive uma aula um tempo atrás falando do já e ainda não. E esse negócio, ele não é absurdo, ele não é único e não se refere a só uma coisa. É uma experiência
convencional ou natural até na nossa sociedade, né? Então, o já e ainda não, a explicação que eu recebi para mim faz muito sentido. Já é, porque primeiro ele é atemporal, segundo, porque vários textos dizem que ele já está reinando, mas ele está no formato que a gente está vendo lá? Ainda não. E o exemplo que foi colocado, para simplificar, um menor de idade. Ele recebeu uma herança, porque os pais morreram. Enquanto ele não chegar à idade adulta, ele não recebe. O saldo está na conta corrente do cara lá. Ele pode usar? Não. Ele já é rico? Já é rico, mas ele pode? Não, ele não pode. Então, o já e ainda não tem nada de absurdo no contexto, não sei, não me parece uma coisa ilógica, porque o que a gente está... e outra coisa que eu gostaria de lembrar, eu fui buscar aqui nas minhas anotações, no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, e em tudo, caridade, ou seja, tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, me entendam como não só o contraponto, mas como dúvidas genuínas, são entendimentos que eu gostaria que a gente levasse em consideração, porque eu não consegui ver nada de absurdo quando me foi explicada a teoria do já e ainda não, que aí é o contraponto, né, que o pastor Evaldo está colocando aí justamente do livro e tudo mais, e eu estou muito interessado em entender essa diferença, porque eu não vi nem nada de absurdo em nenhum das duas colocações. Elas não têm nada que efetivamente desmembrem a minha fé, até agora. O já ainda não tem um slide só com ele. E parece que é o próximo. Aí a gente vai em princípio, só dizer que quem criou o já ainda não, a ideia do já ainda não foi Charles Dodd, na década de 30. Depois o Oscar Cullmann trouxe para a sua tríade de Cristo e o Tempo. São livros que ele escreveu sobre cristologia, e o George Eldon Led ele traz para dentro e o dispensacionalismo progressivo se apropria desse já ainda não. E eu vou dizer a você que eu concordo em alguns aspectos com a atenção já ainda não, mas não concordo com outros, e isso vai aparecer mais adiante, mas eu não sou de todo contra o já ainda não, mas tem algumas coisas do já ainda não que vêm para o dispensacionalismo progressivo, e a gente vai trabalhar aqui, inclusive, com textos, versículos, para trabalhar principalmente essa questão, se o reino já está aqui, o reino messiânico já foi inaugurado, ou se o reino ainda não foi inaugurado. Então, o pessoal do dispensacionalismo progressivo diz que o reino já foi inaugurado e ainda não plenamente. Mas nós discordamos disso. Mas para a gente trabalhar essa questão, eu peço só um pouquinho de paciência para a gente poder aprofundar isso lá na frente, viu? Essa é mais uma questão que eu não quero adiantar agora. Mas guarda essas questões aí, Márcio, tanto de Tessalonicenses quanto do já ainda não, para a gente abordar mais no tempo apropriado, que não vai estar longe não, porque a gente logo sai dessas abordagens, porque só está faltando duas, a gente vai terminar. Ô pastor, só para deixar claro, eu estou prestando atenção, tá? Então é por isso das perguntas, elas são genuínas, sinceras, e porque eu estou prestando atenção. Só uma colocação, antes o Almir levantou a mão. Essa discussão me lembra anos atrás, quando nós estávamos lançando os alicerces para um prédio de 1.080 metros quadrados, que foi o nosso templo lá no Rio de Janeiro. Então, durante vários meses, nós cavamos buracos e nós usamos 200 sacos de cimento, e depois, quando terminamos as sapatas, né, tinha ido um caminhão de cimento, e os irmãos estavam naquele desespero que eles queriam ver as paredes subirem. Eu disse, calma, irmãos, nós vamos subir as paredes, mas vão ter 13 metros de pé direito de altura, e a gente quer ter certeza que daqui a 100 anos ele vai continuar de pé. Então, assim, o que o pastor Evaldo está fazendo é o que esse grupo não fez no passado.
Nós não construímos os alicerces. Nós começamos a trabalhar as paredes, fomos levantando as paredes sobre os fatos escatológicos, mas o que está por trás dessa compreensão é esse desvio que está acontecendo dentro do próprio nosso movimento e no mundo teológico como um todo, esse mover das placas tectônicas da teologia, da escatologia, que estão rachando estruturas e demolindo prédios que já estavam de pé por muito tempo. Então, usando essa linguagem, essa comparação, é muito importante o que está sendo construído aqui, para que lá na frente você possa entender o desvio que é pequenininho aqui, como está dizendo os progressistas. Não, isso aqui você dá essa interpretação, mas pode dar aquela e aquela outra. Tá legal. Então, quando você chega lá na frente, você pode dizer o que você quiser, porque também está dentro dessa linha de progressivo. Quer dizer, é um princípio que nós vivemos no nosso movimento, em muitas épocas, e eu sempre defendi o seguinte: não arranques os marcos antigos. Isso é um versículo bíblico, né? Vários pastores arrancam os marcos antigos, isso em várias áreas na obra do Senhor, e depois eles não sabem onde fincar os marcos. Aí eles terminam jogando de lá e afundando as igrejas. Então, isso acontece na teologia, isso acontece na escatologia, como tem acontecido em várias outras áreas da teologia dentro de nosso movimento e nos outros movimentos. Os movimentos estão, ou que antigamente a convenção presbiteriana eram movimentos sólidos, hoje eles são geleia, porque não é só na escatologia, em todas as outras doutrinas essas coisas estão acontecendo, e aí está tudo em grande movimento, essas placas desde a inspiração das escrituras, e daí vai para as outras doutrinas, minando muita coisa e levando igrejas e movimentos para o liberalismo, assim, de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, que não houve, os alicerces não foram consolidados, e por isso, então, as paredes estão rachando hoje nesses movimentos, e muitos pastores que eu e Evaldo e outros conhecemos, que eram homens que a gente achavam que eram confiáveis, que tinham uma boa teologia, e que hoje eles foram, assim, rapidamente para outros lugares. Eu estou falando dentro do nosso movimento, não estou nem me referindo a fora do nosso movimento, nós estamos vivenciando isso hoje. Então, é muito importante continuarmos essa construção. Eu concordo e acho legal, eu quero parabenizar o Márcio, porque lá no passado a gente tinha, às vezes, alguma coisa, mas você sempre foi sincero nas suas perguntas e sempre quis saber. Então, para os novatos não terem a ideia de que você só puxa para trás, né? Mas estamos juntos e eu estou muito feliz de ver, mesmo estando distante, acompanhando à distância, esse progresso que está havendo na consolidação desses alicerces para ficarmos firmes e fortes no avanço desses detalhes da escatologia mais na frente. Obrigado, pastor. Primo, você levantou a mão e depois a irmã Cristina. Levantei. O pastor Bezerra hoje está lendo os meus pensamentos aqui, porque já é a segunda vez que ele diz exatamente o que eu gostaria de mencionar, né? Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário. Essas abordagens realmente têm sido muito valiosas, né? Que nós estamos estudando aqui, porque nelas nós podemos ver que existem, né, ideias boas, mas também aquelas questões perigosas, né? E que até realmente no dispensacionalismo progressivo poderíamos até acrescentar um terceiro perigo, né? Ele chegou no segundo, mas poderíamos até pensar no terceiro, que poderia ser até mesmo a dispensa da inspiração das escrituras. E isso realmente pode acontecer, porque, como o pastor Bezerra disse, né, todas essas interpretações erradas que vão se fundamentando, né, na vida dos estudiosos podem realmente, lá na frente, o caminho ser totalmente desviado. Então, é importantíssimo, né, você ir firmando aí a sua teologia, a sua interpretação, e realmente esse método tem nos ajudado bastante a depois, quando levantarmos as paredes, né, como foi dito, termos realmente uma boa base daquilo que nós já cremos como método de interpretação bíblica para poder entender melhor o que vai vir pela frente. Então, sem dúvida nenhuma,
um tempo bastante proveitoso aí que temos tido. E é interessante, irmão, só para colocar irmão Elias, pastor Zé Bezerra, irmão, meus irmãos, Márcio, tudo, que a gente não está repetindo o que já foi feito. Porque os irmãos vieram, como diz assim, trabalhando com a escatologia, o pastor brilhantemente, aí, o irmão Almir, o pastor Ulisses, o irmão pastor Zé Bezerra, foram trabalhando ali. Agora, se eu viesse com a mesma coisa, não era bom. Então, eu tenho que vir não é dizer, o que foi ensinado, ó, maravilha, eu não estava aqui, mas eu conheço o pastor Zé Bezerra, eu sei do potencial excelente de conhecimento da escatologia, mas agora a gente está vindo assim devagarinho com algumas questões, né? Aí assim é o perfil do baiano, né? O baiano é mais devagar, então a gente vai mais devagarinho aí, mais quieto, trabalhando com mais paciência, com mais e a gente vai aí, daqui a pouco os irmãos, eu sei que estão com aquela sede, né? Minha irmã Cristina já trazendo ali, meu irmão Márcio trazendo a escatologia para dentro. Mas quando a gente ir para o capítulo 3, a gente vai... Olha, tenho certeza, os irmãos têm o livro na mão, né? Os que não têm, Maria vai fazer a propaganda aí, e está aqui. Já vou mandar, pastor, aqui está todo... Já vou mandar para o pastor Marcos Lindenberg, que pediu. E o pastor Carlos Bezerra, quer dizer, o Seminário do Cariri já está ensinando, tem 2 turmas que querem o livro para poder ensinarem no Instituto. Então, se de um lado tem, e o pastor Zé Bezerra está em São Paulo, tem o seminário aí de São Paulo, tem gente que é dispensacionalista progressivo, mas do outro lado tem alguma coisa aqui que está dizendo, olha, tem um contraponto aqui, para poder a gente analisar. Viu? Tá bom. Cristina. Sem som, Cris, liga o som. Então, também não é uma pergunta, não. É na página 70 do livro do pastor Evaldo, diz assim, ele está comentando, mas eu estou colocando no sentido, uma má metodologia conduz a uma má teologia. Então, a metodologia tem que ser correta para você chegar... Então, na página 70 do livro do pastor Evaldo, tá, uma má metodologia conduz a uma má teologia. Então, é muito difícil mesmo fazer alicerce, dá muito trabalho, mas aí dá solidez. É só um comentário, tá bom? Nós estamos caminhando. Muito obrigada. Estou batendo palma aqui pelo que o pastor Evaldo e o José Bezerra falaram. Palmas, muito bom. E pelo que pelo que a irmã coloca, então, no aspecto dessa construção, nós começamos lá com o Walter Kaiser, o Douglas Stuart, a única intenção autoral, porque pegou o significado, eles pegaram o significado e disseram, o autor lá do Antigo Testamento, ele tinha conhecimento de tudo, ele sabia do significado e sabia dos significantes, aí só não sabia do tempo e também do método. Aí vem a idealista, que é a mais conhecida, e diz, olha, o sentido do texto é desempacotado lá. Então, são os autores do Novo Testamento que desempacotam o sentido. Então, não importa o que o salmista pensava, não importa o que o sentido original, embora muitos deles até digam, como Nicodemos chega a dizer, não, o sentido original está lá e tal, mas eles primam muito pelo progresso para que o sentido esteja lá no Novo Testamento. E aí vem o canônica. O pessoal da rabínica, né? A interpretação do Pesher, do mestre, com o Haas, lá, o mestre de justiça, e também vem o Midrash, e agora veio o sensus pleno, a inspiração sensus pleno, que diz que o sentido tem um sentido maior, e agora a gente chega no dispensacionalismo progressivo, diz tem o sentido original, mas eu posso ter níveis de leitura que me dão outros significados, para depois nós chegarmos no referência pleno, que é o que defendemos, que é o que o dispensacionalismo clássico e revisado defende, porque nós não acreditamos que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. Nós não acreditamos que o Novo Testamento tem prioridade
sobre o Antigo Sobre o Testamento. Velho. Acreditamos que eles são palavras de Deus e são equivalentes, mas cremos sim que há um progresso da revelação, embora não sejamos progressivos, a gente crê no progresso da revelação e crê com certeza que o Novo Testamento cumpre o Antigo e que novos significantes são mais profundos. Quando Jesus diz, o meu amigo íntimo que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar, e ele diz que essa profecia se cumpre nele ali, é ele e Judas são os significantes, mas quando a gente vai lá para o Salmo 41:9, Davi está afirmando que é uma coisa do presente dele. O meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. E quando a gente vai analisar o significado é uma pessoa próxima do rei o trai. E quem foi que o traiu? Aitofel. E Davi está falando disso. Ele não tem a significância número 2, que é mais plena, mas não é um novo significado. É a mesma coisa. Um amigo íntimo do rei, Jesus, o trai, Judas. Então, Aitofel está do lado, Judas está do outro, Davi está do lado, Jesus está do outro, e a palavra de Deus está aí. Agora, você não tem. Nós não vamos dizer como dispensacionalismo progressivo, houve um novo sentido e há novos sentidos. Deu certo lá em Gálatas 3, né, pastor Zé Bezerra? Deu certo lá naqueles níveis de Israel, mas não vai dar certo em tudo. E se começar a dizer que há uma dinâmica, não, nós não cremos na dinâmica. Nós cremos que o sentido do profeta lá do Antigo Testamento está estático. E a gente vai trazer as significâncias que se afloram. Aí você pode ter até 3 ou mais. As significâncias, como diz Van Roser, as significâncias são inesgotáveis, mas o significado é único. A irmã Cristina anotou. Então é isso. Anotei. Irmão Elias. Obrigado, pastor Evaldo, pastor Bezerra, muito obrigado aí, os outros pastores também pela contribuição de cada um. Nós já chegamos no nosso horário aí, eu sempre coloco para terminar 20, 12 e 20, porque eu sei que vai passar uns minutinhos mesmo, então, mas, né? E aí, Márcio, também estou nessa expectativa aí de chegar, né? A gente está mais aqui, mais assim, tipo naquilo, então, você está comendo a comida, mas está de olho na sobremesa, né? Mais ou menos por aí. Pastor Bezerra, quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sempre tem uma oração no final, não é isso? Isso. Eu gostaria de pedir oração pela nossa família. A minha mãe, ela está hospitalizada, agora faz 15 dias, ela está sendo alimentada por um tubo. Os meus irmãos estão se revezando, é um quadro que a gente até acredita que dificilmente só um milagre seria revertido, mas eu peço também, né, ela está hospitalizada, eu peço pelos meus irmãos, eu tenho alguns irmãos que não são crentes, alguns irmãos que bateram muito cabeça ao longo da jornada, e que Deus possa usar essa situação para quebrar seus corações, Amém. a arrogância e trazê-los à salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa oração. Que Deus continue trabalhando nesse conjunto da obra para que Ele seja glorificado, que esses meus irmãos possam superarem suas diferenças ao longo da jornada e se voltarem para Deus de todo o coração. A gente vê isso acontecendo pouco a pouco, né? E eu louvo a Deus por isso, mas peço a ajuda dos irmãos nesse sentido. Elias, vai parar a gravação? Irmão Elias, só uma coisa aí do que o pastor Bezerra falou. Vai parar a gravação? Ainda não. Pode deixar a gravação, não tem problema. Aí, irmão, só o que o pastor Elias falou, né, que ela está entubada e só um milagre, mas eu vou dizer ao irmão aqui, eu estava conversando recentemente, eu fui entubado, levei 18 dias entubado, agora entre agosto e setembro, e o pastor Carlos Magno, muito amigo, ele tinha uma reunião de pastores. E aí o pastor, presidente da ordem, ele foi para o hospital. Eu estava sangrando pelo nariz, pela boca, o braço estava na grossura de uma perna, e eu estava entubado, e os médicos disseram que eu só tinha 48 horas de vida. E o que é interessante, irmão, é que eles chegaram, a reunião acabou, porque quando o pastor Jusilei voltou, o presidente disse para os pastores a minha situação, parece que eles agiram como Rode.
Rode não, como a igreja primitiva, que lá no capítulo 12 estava orando por Pedro, e daqui a pouco Rode chegou, Pedro bateu na porta, e Rode foi dizer, ele disse, menina, tu tá doida, menina? Pedro não tá, ele estava orando. E os pastores, aí o pastor Carlos Magno, eu tinha já pagado os livros. Aí ele disse assim, irmãos, os livros foram, ele pagou, e os livros a gente vai vender, e o valor vai ajudar no funeral. Vai ajudar no funeral. Ele tá dando risada, ele deu risada. Essa semana eu estava no encontro missionário, a gente conversando. Eu digo, olha aí, vocês estavam orando por mim, igual a igreja primitiva lá na casa de João Marcos, e estavam orando assim. Então, um milagre aconteceu. Ficaram estupefactos, porque foi um milagre. 25 pastores, Zé Bezerra, 25 itens no meu corpo e no nosso corpo, são os 25 itens vitais do corpo humano. Nós temos 25 itens vitais, e só tinha 2 funcionando. Graças a Deus que eu não fiz hemodiálise nem diálise. Eu fui ao nefrologista e disse que isso aqui resolve 4 por dia. Mas eu vou dizer, irmão, finalizando, eu estou aqui ressuscitado, mas é uma coisa literal mesmo, eu estou ressuscitado. E eu recebi a notícia das biópsias aí, não tem mais câncer, não tem nada. Eu fiz PET scan, fiz agora estadiamento, não tem câncer. Eu estou com um catéter aqui, ó, um porta-card, que vai ficar 5 anos aqui. Mas eu digo que vai ficar por ficar, mas porque eles a ciência só dá o veredito, curado do câncer com 5 anos. Mas Deus fez esse milagre, e eu estou feliz da vida, e eu sei que vocês oraram, que o pastor Bezerra pediu oração, e Deus me deu esse privilégio. Amém. Esse privilégio de estar aqui com vocês. Eu digo aos irmãos, desculpe exceder no horário, mas só para contribuir. Não tem nada impossível para Deus, e, claro, pode Deus chamar a irmã? Pode, mas ele pode fazer o que fez comigo, porque estava tudo, todo mundo jogou a toalha, os pastores jogaram a toalha, mas Deus, até os médicos disseram, é o caso mais grave da Unimed, é o caso mais grave, ele não tem condições de sair disso aí, não. E daqui a pouco eu fui saindo, e estou aqui. Então, só isso, viu? Amém. Amém, pastor, amém, amém. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus, e temos o privilégio de ter irmão conosco. Aqui eu me lembro muito bem quando o pastor Bezerra pediu orações, eu jamais poderia imaginar que teríamos um irmão algum tempo depois. Todo esse, é uma bênção, uma maravilha do nosso Deus. Então, nós vamos encerrar com uma oração. É o pastor Dilson, ele vai lembrar, então, especialmente do pedido do pastor Bezerra, e depois o irmão Daniel, que já sabe direitinho, vai colocar na planilha para que nós possamos continuar em oração durante a semana. Tá bom, irmão Daniel? Depois você pode. Eu já escrevi. Não tem problema. Depois você joga lá. Então, pastor Dilson. Grande Deus, eterno Pai, nós somos gratos pelo dom da vida, somos gratos ao Senhor pela eterna salvação em Cristo Jesus. Somos gratos porque Tu és imutável, a Tua palavra é imutável, e sabemos, Senhor, que ninguém pode pôr um outro alicerce, um outro fundamento além do qual já está posto. E por isso, nós estamos maravilhados pelo estudo da Tua palavra. Ainda que muitos criem controvérsias, sabemos que a Tua palavra, ela é eterna, absoluta e perfeita. Nos ajude a viver e a confiar nela, a ser guiados por ela, e assim, Senhor Deus, sabemos que no poder da Tua palavra, nós somos mais do que vencedores. Ilumine nossa mente, o nosso coração, para que jamais venhamos ser seduzidos pelas filosofias desta vida, de homens que estão com as suas mentes dominadas pelas trevas, que querem confundir, se fosse possível, os teus filhos. Deus, nós rogamos nesta hora que o Senhor possa estar ajudando a mãe do pastor Bezerra, ela é tua serva, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor faça o milagre que ela precisa, Senhor. Tu que conhece toda a situação do seu corpo,
Então, Deus, que o Senhor possa visitá-la pelas tuas misericórdias, que o Senhor possa tocá-la. Sabemos que uma só palavra do Senhor é o suficiente para erguê-la da situação que ela se encontra. E assim, Senhor, como milagres temos visto nossos dias. Somos gratos aí pela vida do pastor Evaldo conosco. E se o Senhor assim o quiser fazer, da mãe do pastor Bezerra também de ocasião, para que seus possam ser tocados, possam despertar, possam estar sensível e compreender que a vida é tão curta para se perder tempo com as coisas fúteis desta vida. Misericórdia, Senhor. Ilumine as suas mentes, os seus corações, trazendo a lembrança de tudo que eles já ouviram, foram instruídos, que o Senhor venha os despertá-los do sono espiritual, mortos, cegos, longe do Senhor. Por isso, Deus, faça o milagre que eles tanto precisam. E assim, Senhor, também em nós, nos nossos familiares, a nossa parentela, sempre temos amados que não te conhecem, estão caminhando a passos largos para o abismo eterno. Visite-os nesta hora, lhes concedendo a graça da salvação. Somos gratos por cada irmão, cada família que é representada, os pastores, os irmãos nas lideranças, nas suas igrejas, as famílias, que o Senhor nos dê toda a sabedoria para nos conduzir de modo digno de sermos chamados de teus filhos. Cuida de nós, Senhor, no decorrer dessa noite, como cuidou manhã e tarde. Cuida de nós nesta hora, aqueles que estão ainda se deslocando, ir ou vir. Talvez o pastor Ulisses esteja conduzindo com seus filhos, aguardando, retornando. Que o Senhor os proteja, os guarde de incidente, da violência da qual nós estamos expostos em todo tempo, que o Senhor, da fúria de Satanás, seus demônios e seus agentes, faça um milagre que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nos nossos, para louvor da tua glória. É no nome santo de Jesus Cristo, eterno Deus, que nós oramos gratos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, amados. Boa noite a todos. Boa noite a todos. 110 visualizações no estudo passado. Isso está sendo uma bênção, dobrando aí o número de visualizações. Que bênção. Amém. Bem-vindo de volta, pastor Bezerra. Bom vê-lo, viu, irmão? Satisfação nossa. Fala. Como está a Suzana? Ela está no último mês de gravidez, tem estado bem, e nós agradecemos as orações. Continuem clamando ao Senhor, mas Ele tem feito realmente um milagre, até a pedra o cálculo renal, que estava deixando ela semanas após semanas hospitalizada, desapareceu. Os médicos não localizaram ele, né? Então, essa é uma grande vitória, nós agradecemos as orações e louvamos ao Senhor por isso. Amém. 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 Um abraço, irmãos, a todos vocês. Uma boa noite. Pastores, Deus abençoe. Irmãos, boa noite. Um abraço a todos. Obrigado, pastor Evaldo. Pastor Bezerra, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos. Satisfação.